Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos tratar acerca de mutex, semáforo e filas. Eu vou exemplificar hoje usando o projeto que eu fiz na avaliação final dessa disciplina no semestre anterior, que foi um projeto simulando um computador, baseado no universo Fallout, que é uma série de jogos e também uma série recente aí que tem feito bastante sucesso. Ele simula um computador de gerenciamento de bunkers, que ele vai gerenciar tudo que seja relacionado à sobrevivência das pessoas dentro daquele bunker. No caso, esse computador dentro do universo, ele se chama GEC, que é até um trocadilho aí dentro do universo lá. E ele vai gerenciar tudo que é relacionado à sobrevivência das pessoas que estão naquele bunker, como sistemas de irrigação, controle de umidade, radiação, tudo relacionado à sobrevivência dos habitantes naquele complexo, né? Vocês poderiam pensar nisso como um computador inteligente que vai gerenciar automaticamente condições de vida dentro de um complexo, subterrâneo. Então, eu fiz uma versão miniatura disso, Eu utilizei aqui 4 sensores, no caso um DHT-22, que eu estou medindo a umidade do ar. Eu fiz também o uso do sensor NTC, que ele vai verificar a temperatura. Fiz também o uso do MPU 650, no caso eu usei aqui o estado do acelerômetro dele, Ele também tem outros estados aqui, mas eu usei apenas o acelerômetro. E usei também o BMP 280, que no caso eu adaptei aqui, Fiz uma configuraçãozinha que o OQI permite você fazer isso, o chip customizado, No caso ele é um chip que utiliza a comunicação SPI, e aí ele só estava disponível através de customização de chip. Você consegue trazer esse tipo de chip através da própria API do OQI, que ela permite fazer isso. Ela tem poucos chips internos, mas você consegue criar chips customizados, Tem diversos projetos aí na internet. Modifiquei para ser um sensor que mede radiação, nível de radiação, nessa unidade aqui. No caso, ele é o BMP 280. Eu estou pegando a temperatura dele e fazendo uma transformação linear para tratar como se fosse radiação, nível de radiação. Aqui eu tenho alguns LEDs que eles vão dizer qual o nível de criticidade da leitura de radiação do meu sistema. Se for baixo, ele vai ficar verde. Se for moderado, vai ficar amarelo. Se for crítico, ele vai acionar o LED vermelho. E aqui eu tenho dois atuadores, no caso, um relé e um servomotor. Esses aqui eles vão simular como se o sistema estivesse mexendo, nas máquinas, nos sistemas de controle de irrigação, etc., da minha Vault, do meu complexo. Então ele vai acionar isso aí como se estivesse simulando que o computador está mexendo ali na tudo relacionado à qualidade de vida dentro do meu complexo. Aqui eu tenho alguns botões, o botão de cima, o botão de baixo, porque eu vou ter um menuzinho aqui dentro, e eu tenho um botão de confirma. Então basicamente é isso. Vamos ligar aqui a nossa simulação só para a gente ter uma ideia de como de como ela funciona, No caso aqui, eu tenho que esperar o LED verde ligar para poder começar a mexer. Aperto qualquer botão, ele vai inicializar o sistema. Aqui eu tenho a parte de começar procedimento, ele vai tipo fazer a varredura no meu sistema e, enfim, verificar a leitura dos meus sensores e corrigir eventuais distorções, para colocar tudo dentro de um padrão que seja melhor para a vida dos residentes. Aqui eu tenho abaixo de verificar os meus sensores. Ó, ele vai fazer a verificaçãozinha. Toda vez que vai fazer a verificação, ele faz uma animaçãozinha aqui, Aí, por exemplo, se eu alterar aqui, ó, estou na segunda tela, vou para a primeira tela, que ele vai ver a temperatura em tempo real, a umidade e o nível de radiação. Se eu alterar, ó, ele vai para o nível crítico, etc. E aí, aquela primeira opção é para ele, tipo, simular como se ele estivesse reajustando o, o meu complexo, para ele voltar às variáveis normais, por exemplo, uma temperatura ideal, umidade ideal, ele vai tipo fazer uma varredura no meu complexo para poder ajustar tudo isso, E basicamente é isso, pessoal. O que tem aqui de FreeRTOS? Os meus sensores, todos esses sensores aqui, o MPU, o BMP270, o NTC e o DHT, eles são gerenciados pelo FreeRTOS. Eles vão ter uma tarefa de leitura associada a cada um deles, certo? Assim como o meu monitor LCD. Ele também é gerenciado pelo meu FreeRTOS. Então todos eles aqui são tarefas em tempo real que estão sendo acionadas. Eu estou utilizando o semáforo para poder trabalhar com esse acesso.
o gerenciamento, né, de como essas tarefas estão sendo orquestradas no meu FreeRTOS. E o Mutex, ele vai estar gerenciando o acesso aos dados críticos do meu sistema, dados que eu não posso deixar que o meu sistema fique fazendo o acesso concorrente, né? Tipo assim, imagina se eu tentar exibir um dado aqui ao mesmo tempo que ele está sendo sobrescrito, né? Isso não pode acontecer. Então o Mutex ele vai dizer para determinada tarefa se ela pode acessar aquele dado ou não. Se já existe uma outra tarefa acessando aquele dado, o Mutex ele vai justamente dizer que aquela leitura ela não pode acontecer naquele momento, que ele não pode fazer a sobrescrita daquele dado, né? Mas para definição, aqui eu tenho a inicialização aqui do meu semáforo, né? Os handlers, os ponteiros, né? Para a gente trabalhar. E aqui eu tenho os handlers também para cada tarefa do meu sistema. E aí, vou pular essa parte aqui, depois eu falo sobre isso. E aí eu tenho também as funções de cada tarefa que vai ser gerenciada pelo meu FreeRTOS. No caso, tem a função que vai trabalhar com a atualização de contexto do meu monitor LCD, a função que vai fazer a leitura de cada sensor aqui, né? No caso, DHT, MPU, o RedScan, que é esse sensor fictício que eu criei, e o NTC. Então, cada uma dessas aqui vai ter uma função que ela vai ser gerenciada pelo FreeRTOS. Se a gente vir aqui no nosso setup, ele vai inicializar o nosso mutex, ele vai associar cada tarefa a um render para que ele seja gerenciado pelo meu FreeRTOS. E ele vai definir aqui também as prioridades, né? No caso, eu defini que a leitura dos meus sensores, essas tarefas, elas têm uma prioridade maior para o FreeRTOS. Então, elas têm uma prioridade maior do que, por exemplo, a atualização de contexto do meu monitor LCD. E eu também defini aqui no final qual core vai estar sendo utilizado. No caso, a ESP32, ela utiliza 2 cores e eu deixei a leitura dos sensores para apenas o core 0, né? E a atualização do meu monitor vai ser o core 1 que vai gerenciar. Aqui eu tenho uma tagzinha para debugar, né? Por exemplo, saber qual função está sendo chamada naquele determinado momento. Posso verificar essa informação. Isso aqui tudo eu estou associando as minhas tarefas e criando elas e associando a um núcleo, né, para poder ser gerenciada pelo meu FreeRTOS. E agora vamos para a parte dos botões, né? Os botões aqui eu não gerenciei através de tarefas normais, né, como eu estou fazendo com os outros sensores. Por quê? Porque se eu definir uma tarefa para poder fazer a leitura dos meus botões todo momento, ele vai gerar gargalo no sistema. Imagina eu ter uma tarefa para uma situação que não vai acontecer a todo momento. Não é toda hora que eu pressiono um botão. Um leitor de temperatura ele está lendo dados a todo momento. Mas um botão, ele não vai ser pressionado toda hora, né? Ele vai ser pressionado em algum momento. Então, imagina, se esse tempo todo aqui eu ficasse com tarefas para cada botão que está sendo cada botão que eu tenho no meu sistema, né? Isso ia gerar um gargalo muito grande para o meu sistema. Então, o que eu faço? Eu faço o uso de pinos de interrupção. Então, esses botões estão associados a pinos de interrupção na minha ESP, né? No caso, ó, que eu defini os pinos, né? E o botão de cima, baixo e o botão select. Então, eles estão gerenciados aqui. Por exemplo, 0, o 17. Deixa eu ver aqui. Ó, tá vendo que é um botão de entrada, né? E aí, lá embaixo, eu defino esses pinos como pinos de interrupção. Deixa eu ver aqui embaixo. Aqui, eu defino esses pinos como pinos de interrupção. E toda vez que esses pinos forem acionados, eles vão executar uma tarefa de interrupção. Essa tarefa de interrupção, ela está lá em cima, a gente definiu ela lá em cima. Está aqui, ó. Aqui a gente cria a tarefa de interrupção, né? No caso, a gente vai ter uma flag para dizer se um determinado botão ele foi pressionado. E a gente vai ter uma fila de botões. É aqui que entra a parte da fila. Por quê? A outra opção é inviável. Eu tenho uma tarefa para verificar se os botões foram pressionados. Eu posso muito bem fazer uma fila e nessa fila eu digo, né, tal botão foi pressionado, outro botão foi pressionado, então ele vai executar na ordem. E ele vai atualizar o meu monitor
de acordo com a ordem dos botões que foram pressionados, porque sempre que eu for atualizar meu monitor aqui dentro, eu tenho que ter cuidado de saber qual o contexto atual, porque se eu pressiono o botão para baixo, ele tem que atualizar para a aba de créditos e não para o botão de desligar, né? Se eu fizer assim, ó, para baixo de novo, para o turn off, se eu botar para baixo, ele vai para a primeira opção. Então, ele tem que saber qual botão foi pressionado para ele acertar o contexto aqui dentro e exibir o contexto correto. Então, aqui eu tenho minhas funções de interrupção. Ele vai dar a flag do botão que foi pressionado, por último, certo? Ele vai enviar um sinal para minha fila, né, que é a fila de interrupção, a fila de botões que eu tenho aqui dentro. E lá na frente, lá para baixo essa parte aí, aqui ó, ele faz o laço while, ele vai atualizar aqui é a função que atualiza o monitor. Ele faz um laço while e ele vai acessar aquela fila para saber qual botão foi pressionado. E dependendo de qual botão foi pressionado, ele vai chamar a função process buttons, que é justamente uma função que ela vai acessar o mutex para poder trocar a tela atual. A tela atual, que é current screen, ela também é um dado sensível. Ela não pode ser acessada a qualquer momento, de qualquer forma. Eu tenho que gerenciar esse acesso e por isso eu vou ter que chamar o mutex aqui também. Então, dependendo do botão que foi pressionado, né? Se tiver um botão na fila, ele vai chamar essa função. E aí, dependendo do botão que for pressionado, ele vai fazer a troca de contexto corretamente aqui dentro, né? Nas funções anteriores, né? As funções normais de leitura que estão sendo gerenciadas pelo FreeRTOS, eu tenho um processo análogo. Toda vez que eu chamo essas funções, né? No caso, o FreeRTOS vai gerenciar quando essas funções vão ser chamadas, né? De acordo com a prioridade, de acordo com o core. E aí, toda vez que eu acesso as funções, como elas têm que trocar dados dentro daquela struct que a gente viu lá em cima, eu primeiramente peço acesso ao mutex, e aí eu faço a leitura do meu dado, né, do sensor, faço alguma correçãozinha que tiver aqui dentro, simples, né? E depois eu faço a atribuição, né? Aqui nessa linha ele está fazendo a atribuição e guardando o dado dessa leitura, e depois eu libero meu mutex e defino um delay. Então, essa mesma estrutura aqui, ela vai estar presente nas demais funções dos outros sensores, né? Que vão fazer a leitura e o registro dos dados que estão sendo lidos pelos sensores. Esse projeto ele é um pouquinho complexo, mas eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho melhor. Ele vai estar presente aí no Classroom. Eu vou deixar o link do repositório dele para vocês acessarem, para vocês brincarem, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.